E feliz por mais essa oportunidade do Senhor estar nos dando, né, de poder meditar um pouco na lição que nós estamos estudando nesse trimestre. E agradecendo também por a equipe, né? A equipe, eu queria agradecer, eu que estou sempre do outro lado e fiquei em casa na pandemia, tudo, vim algumas vezes, mas irmã Deise, irmã Alexandre, vocês não tiveram folga nessa pandemia, juntamente com a equipe do som ali, irmão Sidraque, irmão Lucas e tantos outros aí na parte das transmissões. Sem vocês ficava difícil, tá? Não ia deixar de acontecer não, mas vocês são fundamentais para isso estar acontecendo. E sei que o pastor já agradeceu muito, mas eu, quando estou participando da live do outro lado, escutando, aí eu vejo o trabalho de vocês, que é super importante, tá? Então, mesmo que vocês não recebam salário e tudo, mas Deus está vendo, tá? Deus está vendo. E a gente é beneficiado, né? Os louvores bem cantados, né? Que Sérgio Lopes não me ouça nesse momento, mas o irmão Alexandre canta melhor do que ele. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à lição que foi proposta para esse trimestre, que foi feita uma permuta do trimestre passado, que nós estamos estudando sobre as conquistas, né, os tempos de conquistas, né, e a figura principal aqui é Deus, como sempre, mas nós estamos trabalhando com a figura terrena, através de um grande guerreiro e pastor e servo chamado Josué. E agora, o título que nós estamos estudando é Vencendo os Obstáculos. E quando se fala em obstáculos, quando é obstáculo dos outros, a gente não sente. Existem corridas que têm obstáculos. E vez por outra a gente vê alguém levando uma queda, a gente começa até a rir. Mas o obstáculo, ele serve para impedir movimentos. Eu olhei no dicionário e uma descrição para obstáculo é algo que impede ou atrapalha o movimento, ou a progressão de alguém ou de alguma outra coisa. Isso é um obstáculo. Na nossa vida, nós temos muitos obstáculos. Desde pequeno, a gente tem obstáculos. Quando eu estava na faculdade, a minha progressão era me formar. Eu queria tirar nota boa. A faculdade queria me dar nota boa. Os professores queriam me dar nota boa e tudo estava muito bem. Mas tinha um negócio chamado prova, irmãos. Isso era que atrapalhava o negócio, não é? Ninguém me avisou que no final da carreira tinha um negócio chamado TCC. E isso deixa a gente maluco. Tem alguns irmãos que dizem que esse negócio não é de Deus, não. E eu, quando estava fazendo o TCC, eu disse, não, isso não é de Deus, não. A gente fazia tudo certinho, mas aí os nossos professores que nos orientavam, quando eles começavam a dizer, está tudo muito bem, gostei, mas... esse mais era tanto obstáculo na nossa vida, irmãos. Durante o tempo que eu fiz a faculdade, eu já estava casado, pedi à minha esposa para se sacrificar também. Não tivemos uma vida social ativa, porque era um obstáculo para a nossa vida social. Então, a nossa vida, ela é cheia de obstáculos, que impedem os nossos movimentos, que impedem as transgressões. Agora, o título aqui da lição diz, Vencendo os Obstáculos. Quando nós fazemos curso de gestão,
os nossos gestores, principalmente no mundo do negócio, eles pregam muito que quando nós virmos um obstáculo, a gente tem que olhar como uma oportunidade, porque muitos veem um obstáculo e faz uma leitura de um fracasso. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quantos, e tem um texto na internet, eu não conheço o pensador, que ele diz que o começar é para todos. Todo mundo quer começar um negócio. O continuar é para alguns, mas o concluir é para os vencedores. Então, às vezes, todo mundo quer começar uma coisa, mas o tempo vai passando, passa aquela novidade, e aí começa a ficar pesado, e alguns desistem, né, na metade do caminho. Eu tenho um sobrinho que ele foi agora, se alistou nas Forças Armadas, e ele foi passar uma semana lá, na Marinha. E durante essa semana eu não teve que vir em casa, e aí eu perguntei para ele como foi, ele disse: tio, eu vou agora daqui a só um mês. Eu digo: como é que é esse intervalo? Você vai uma semana e vai passar Não, essa semana era só para saber quem era que ia desistir e quem não ia desistir. No terceiro dia já desistiu um monte. Eu digo: e você? Ele disse: eu tive vontade, mas eu fui até o fim. Amém? Então, assim, os obstáculos servem para mostrar que nós podemos fracassar, mas os obstáculos servem para mostrar que nós temos uma oportunidade. E aqui entra vencendo os obstáculos. Israel, a Bíblia diz que o povo estava animado. E quando fala que o povo estava animado, porque finalmente, irmãos, quando falou aqui, o texto falou finalmente, eu li o finalmente aqui e tem um peso do finalmente. Mas para os hebreus, esse finalmente durou 40 anos. Sabe o que é você morar num deserto durante 40 anos e com a mente dizendo: um dia eu vou chegar na terra prometida, e passa-se um ano e mora em tenda, daqui a pouco a nuvem diz: hora de levantar, a coluna diz: hora de levantar, hora de desarmar as tendas, vamos para outro lugar, e nunca chega na terra prometida. Mas de repente chegou a hora, e a Bíblia diz que o povo estava animado. Agora aqui tem um detalhe. Às vezes nós estamos animados, mas se o nosso líder não estiver animado, todos ficam desanimados. Mas no capítulo 1 de Josué, Deus fala 3 vezes para ele: anima-te, esforça-te, fique animado, porque você vai fazer esse povo passar esse Jordão. Né? Então o povo estava animado, estava muito animado. E quando... Só que tinha um problema, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E quando a gente vai atravessar um rio, a gente procura primeiro o lugar mais tranquilo para atravessar um rio, que é o lugar mais seco que tiver, onde tiver uma oportunidade de você passar pela cintura, né? No rio também tem os animais predadores e tudo isso. Só que na época, às vezes a gente fica pensando: Deus faz algumas coisas que a gente nunca consegue chegar ao pensamento de Deus. Deus diz: está na hora de passar, né? Chegou a hora. Por que não escolher um momento que o rio estivesse mais seco? Na seca. Mas manda passar justamente na hora que o rio está transbordando, que é impossível para passar homens ou animais, e naquela época nós não tínhamos uma engenharia como a gente tem hoje, que uma tecnologia poderia fazer pontes, alguma coisa, tudo, né? Serra elétrica, mas não dava, passar todo aquele povo lá, era impossível. Então, às vezes, nós estamos animados, mas olhando humanamente, falando, isso não tem solução, tá certo? Então,
E isso nos impede, às vezes, de nos apropriar da bênção que Deus tem nos dado. O evangelho genuíno, raiz, não é certos evangelhos Nutella que tem por aí, as pessoas pregam somente bênção, prosperidade e tudo isso, e na hora de uma adversidade o camarada diz, não está dando certo para mim não, eu vou me mandar. Porque o que me prometeram foi que eu ia estar sempre por cima, pisando na carne seca. Mas agora a coisa arrochou, aí pronto. Aí o evangelho é desacreditado, porque as pessoas que prometeram não ensinam, porque se ensinasse, as pessoas iriam ver a verdade, e as pessoas que receberam a promessa também não checam a Bíblia. Então, dos dois lados. Porque se lessem pelo menos um versículo que está lá no João capítulo 16, versículo 33, ele disse, no mundo tereis aflições. Aflições são obstáculos. Mas tem de bom ânimo. E aí ele diz para Josué, não pasme e nem te espante. Fique animado também, tá? Se anime com isso. Então, agora estava lá uma situação em que tinha que atravessar o Rio Jordão, porque para chegar na terra prometida do finalmente, após 40 anos, haveria o primeiro obstáculo, que era atravessar o Rio Jordão. E aí, quando tem um hino que diz assim, quando os problemas surgem, não é isso? Vocês já cantaram, já vi vocês cantando esse hino. Aí a gente não pode cantar esse hino como um piloto automático, não, como um robô, não. A gente tem que cantar vivendo. Quando os problemas surgem tão de repente, tá certo? E que a gente olha para todos os lados e não vê a solução, a gente é crente. A gente tem um dono. Quando você não vê a solução, é aí que Jesus aparece. Amém? Então, amado ouvinte, nessa live, não desanime, porque eu também estou na função hoje de professor, mas eu também passo minhas lutas. E muitas vezes o desânimo chega também. Mas eu sei em quem eu tenho crido, aceitei em Jesus em 1983, eu já passei por muitas lutas, e o crente vai vivendo de fé em fé, ou seja, estou com um problema, a minha fé diz que Jesus vai aparecer, e quando ele resolver esse problema, e que surge outro, a minha fé diz que Jesus vai aparecer de novo, e quando acabar esse problema, vai surgir outro, e a minha fé diz que Jesus vai resolver de novo, e eu vou vivendo de fé em fé. Amém? Então, quando a gente pensa em obstáculos, eu tenho a minha vida pessoal, tenho a minha vida profissional e tenho a minha vida social. Então, existem obstáculos que são genéricos e tem obstáculos que são pessoais. Por exemplo, às vezes eu não tenho um obstáculo financeiro, como o irmão Bira, uma benção, né? Mas às vezes o obstáculo é outro, é social, né? Nós temos vários tipos de obstáculos. Tem pessoas que têm obstáculos espirituais, então tem vários tipos. Tem oposição humana. Às vezes você está numa empresa e tem alguém que está lá, sabe, causando obstáculo na sua vida profissional, fazendo com que você tropece, sabe? Ele está ali para defender o pão dele e ao mesmo tempo tirar o seu pão. E o que é que a gente faz? Eu aprendi uma coisa. Quando acontecia isso comigo, eu disse, Jesus, tira ele, Senhor. E eu orava desse jeito. Mas depois o Espírito Santo disse, não, rapaz, aquele camarada, ele pode estar causando um obstáculo na sua vida, mas ele pode ter uma esposa, pode ter filho pequeno, você está desejando que ele fique desempregado, e quem vai sofrer é ele
apesar que ele está causando tudo isso, mas sofre quem está perto dele, esposa, filhos e pessoas que dependem dele. Então eu comecei a orar diferente, irmãos. Eu disse: Senhor, abençoa ele, Senhor, dá uma promoção bem boa para ele sair desse setor e para um outro setor bem maior. E se essa promoção for em outra empresa, eu vou ficar mais alegre ainda, né? Então a gente ora assim para Deus abençoar essa pessoa. E se ele não for crente, para Deus salvar essa vida, porque como irmão ele vai deixar de ser obstáculo e vai caminhar junto comigo. A Bíblia diz que orai por aqueles que vos perseguem. Então a gente tem obstáculos na área humana, temos ataques de ordem espiritual. O inimigo chegou e disse: deixa eu fazer uma ciranda aí na vida de Jó. Aí Deus disse: tu está querendo fazer isso aí sem causa. Jó não dava motivo nenhum. Jó não dava motivo nenhum para o inimigo, mas ele queria fazer ciranda na vida de Jó. Então, sem causa, ele já queria detonar Jó. Então, às vezes, eu e você, nós estamos passando por um momento espiritual muito difícil, uma perseguição grande, são obstáculos. Mas a Bíblia diz que nós podemos vencer também esses obstáculos, não é isso? Às vezes, nós nos atrapalhamos com as nossas rendas financeiras. Uma vez um irmão disse: irmão, eu estou numa situação de miséria, o inimigo tem feito eu ficar, olha, eu estou devendo a todo mundo. Aí um pastor disse: rapaz, vamos lá, você sabe o CPF do inimigo? Disse: não. Eu disse: qual é o CPF que está devendo? É o do inimigo ou é o seu? Porque às vezes a gente tem dificuldades financeiras, mas muitas vezes a gente provoca essa dificuldade. A gente compra, gasta muito mais do que a gente ganha, e é claro que um dia a fatura chega. E aí as pessoas, com essas dificuldades, a primeira coisa que eles fazem é dizer: mas Deus não está mais me abençoando. O Senhor diz: esforça-te que eu te ajudarei. Como é que vamos vencer as dificuldades financeiras? Está devendo? Não tem problema. Agora vamos fazer o seguinte: vamos parar de dever e vamos fazer agora um orçamentozinho, uma planilha para a gente poder trabalhar e orando a Deus para Deus abrir as portas. Vai lá no camarada que você está devendo, diz que não pode pagar hoje, mas que você pode dividir em X vezes, mas que vai pagar. Ah, fiquei desempregado? Muito bem. Acabou. Está desempregado, você não contava com isso. Vai lá e diz que quando ficar arrumar um emprego, você vai se prontificar. Pronto. E a gente vai vencendo as dificuldades financeiras, sociais. Ah, irmão Alexandre, não. Irmão Alexandre passa por mim e não fala comigo. Eu vou deixar de ir para a igreja. Vou deixar os caminhos. Espera aí. Quando você fala que irmão Alexandre passa por você e não fala por você, você alguma vez passou por ele e falou com ele? Só reclama que as pessoas não falam com você, mas comece a vencer essas dificuldades e comece a falar com essas pessoas também. Você vai ver que de repente as coisas vão mudar. Você fala com eles, eles falam com você. E algumas vezes a pessoa não falou porque estava pensando em mil coisas, estava com dificuldade, e não passou por mim, não falou, tá? Aí cria obstáculos onde não existe. Tá? Então, por aí. Então, mas existem também obstáculos naturais. E esses obstáculos, muitas vezes, nem é o homem e nem é o inimigo. É uma permissão de Deus. Por exemplo, Deus chega para Abraão e diz: olha, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, tá? E da tua semente eu vou fazer uma grande nação. O teu nome será engrandecido. Está bom, Deus, só tem um pequeno detalhezinho. Alô, Deus? Qual é? A minha mulher é estéril. Nem foi o homem, nem foi o inimigo que deixou ela estéril. E é um obstáculo. E às vezes, esses obstáculos fazem as pessoas interpretarem dizendo: não é de Deus. Como é que Deus está me chamando? E se eu não tenho condições? Não vou ter filho. Mas se Deus lhe chamou,
Não se preocupe, porque isso é somente uma permissão de Deus, e Deus está querendo forjar você, porque lá na frente, Deus vai mostrar para você que o Deus que você serve é o Deus de milagre, é o Deus do impossível para você, que para Deus tudo é possível, tá certo? E é o Deus que não perde uma causa. Por isso que o texto, a síntese diz, em Cristo, somos mais do que vencedores. Por que que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Porque se eu tiver, com o irmão Alexandre, eu peguei você, o irmão Alexandre. Se eu tiver um problema com o irmão Alexandre, pode ser que eu vença, mas se eu vencer, ele perde. E se ele vencer, eu perco. Mas nós dois em Cristo, nenhum perde. Porque nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu lembro do texto lá do cego, há 38, do paralítico, há 38 anos, tá? E quando as águas eram agitadas, só um recebia a bênção. Só um. Mas, meu amigo, ao cheiro das águas, hoje, todos recebem a bênção. Não importa quem é que desce primeiro, quem é que pula primeiro, todos vão receber a bênção. Amém? Então, obstáculos naturais é para isso. E cuidado com os discernimentos, porque às vezes Deus coloca sim obstáculos naturais, mas é o Deus que colocou é o Deus que remove. Ele é o Deus que sara, é o Deus que cura, então não se preocupe. Amém? Pronto, essa é uma pequena introdução. Eu espero não atrapalhar o culto, que começa às 17 horas, né? Para a gente não... Foi só uma pequenininha assim. Então, a gente começa agora os tópicos. Aí o tópico primeiro é atravessando o Jordão, né? E no primeiro tópico, o primeiro subtópico é um dia marcante para o povo. Porque o dia 10 de Abib, 10 de Abib, foi o mesmo dia 10 de Abib que há 40 anos Deus tirou o povo da terra, da terra do Egito, da servidão. Foi o mês que Deus instituiu a Páscoa. E tem mais, quando você chega no capítulo, em casa, pessoal, por favor, leia a Bíblia em casa. No capítulo 12 de Êxodo, ele diz, esse mês será o princípio, ou o primeiro mês, ou o princípio dos meses, tá certo? Que é o mês de Abib, quando começava no final, na segunda quinzena, aproximadamente dia 21 de março, tá? Então ele pegava março e abril. E aí ele disse, a partir de hoje, esse será o princípio dos meses para você. Então, o que ele estava querendo dizer é que no dia 10 desse mês, vocês preparem um cordeiro, tá certo? Deixe ele lá, pronto. Depois de 4 dias, que é o dia 14, aí vocês vão sacrificar e vão colocar o sangue dele nas ombreiras, nas vergas das portas, tá certo? Então, quando aconteceu isso há 40 anos atrás, Deus estava mostrando que a saída do povo, êxodos quer dizer saída, estava relacionado com um evento que iria acontecer quando Jesus Cristo nasceu, que apontava para o Calvário. E esse evento ficou muito marcado porque o povo hebreu sabia que era quando Deus tirou há 40 anos, Deus libertou o seu povo da servidão. E quando se colocou o sangue nas ombreiras das portas, o povo sabia que Deus era o Deus que preservava e livrava também da morte. Agora, 40 anos depois que eles saíram, Deus diz, no dia 10 de Abib, vocês vão atravessar também o Rio Jordão. Porque Deus é Deus de detalhes. Deus não dá um ponto sem nó. Porque tanto a saída do povo, da libertação, da escravidão do Egito, que para nós é a escravidão do pecado, tá certo? E que Deus nos
protegeu da morte, é o mesmo Deus que também vai nos levar, pelo sangue de Jesus Cristo, à terra prometida. Então, quando ele fala um dia marcante, é porque tanto é no começo da nossa fé, é o princípio dos dias. Por exemplo, eu aceitei Jesus Cristo no ano de 1983. Aquele dia foi o dia que eu nasci de novo. Então, como eu nasci, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. É o começo de uma nova vida. E aquele dia foi um dia marcante. A gente cantava até um corinho, que a gente mandava todo mundo se levantar e disse: foi numa segunda que ele me salvou. Então, esse dia foi o dia que Deus tirou o povo da servidão do Egito. Mas no dia 10 também, 40 anos depois, Deus está dizendo, na festa da Páscoa, tá certo? Vocês também vão entrar na terra prometida. E para entrar na terra prometida, o obstáculo era atravessar o rio Jordão, tá? Lembrando também que quando o povo saiu há 40 anos atrás, existia homens acima de 20 anos, existia jovens abaixo de 20 anos. Os homens que saíram acima de 20 anos, que eram considerados varões para a guerra, eles reclamaram, foram rebeldes, e Deus disse que daqueles lá, de 20 anos para cima, nenhum iria ver a terra prometida. Então, durante esses 40 anos que eles passaram no deserto, meninos nasceram. E eles não viram o operar de Deus ali quando ele abriu o Mar Vermelho, porque nasceram no deserto. E Deus estava dizendo: olhe, cada um de nós, de vocês, vão ter uma experiência dos milagres com Deus, porque para sair do Egito, vocês tiveram uma experiência, mas para entrar, vocês também vão ter uma experiência, tá certo? Então, somente daqueles varões acima de 20 anos, só 2 conseguiram, porque fizeram a coisa certa, que foi Josué e Caleb, tá? Então, e outro detalhe que ele fala nesse ponto primeiro, é que para o povo hebreu, quando eles saíram da terra do Egito, Deus disse: é o princípio de dias para vocês, é um novo princípio. Quando isso aponta para o Calvário, aí tem Jesus Cristo nascendo. E quando Jesus Cristo nasceu, Deus também falou o seguinte: a partir de agora antes de Jesus Cristo AC. Depois de Jesus Cristo DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mudou tudo. Quando um ateu, ele vai assinar um cheque, que ele coloca uma data, 26 de julho de 2020, ele está assinando que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Mesmo sendo ateu, ele vive com a divisão dos tempos através do nascimento de Jesus Cristo. Então, tanto a saída aponta para o Calvário, como a entrada na terra prometida aponta para o Calvário, porque eu e você, a gente só vai para o céu através do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo. Eu e você só tem os pecados perdoados, saímos do Egito do pecado através do sacrifício e do sangue derramado de Jesus Cristo. Tanto a saída, Êxodo, como a entrada, Êxodo. Existem 2 nomes, Êxodo e tem Êxodo. Um é saída e o outro é entrada.
todos os dois apontam para Jesus Cristo, para o sacrifício e para o sangue derramado na cruz do Calvário. E tudo numa mesma data. Este foi um dia marcante. Amém? Amém. 10 de Abib. No tópico 2, aí ele fala assim: a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Irmãos, o mais importante é que nós devemos ler a Bíblia, tá certo? Porque quando a gente vê um texto como esse, a arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Porque quando você não conhece o caminho, alguém tem que apontar o seu caminho. E durante 40 anos, duas coisas apontavam o caminho que eles deviam seguir. Uma era a nuvem, durante o dia, e a outra era uma coluna, como se fosse de fogo, à noite. E essa nuvem ficava o tempo todo parado. Quando Deus dizia: agora vamos levantar acampamento, vocês vão sair, a primeira coisa que acontecia era que a nuvem se deslocava, se fosse durante o dia, e à noite a coluna de fogo durante a noite. E era ela quem guiava esse povo. Mas nunca a arca. Nunca a arca. Por quê? Porque durante os 40 anos que eles estavam no deserto, tinha um guia. Mas agora que eles entravam na terra prometida, a coluna, a nuvem e a coluna, ela agora deixava de funcionar, e agora seria substituído pela arca do concerto. E aí ele estava dizendo: a partir de agora, vocês não vão mais morar em tendas. Lembra que no início da lição ele fala assim: o povo deixou as suas tendas e foram atravessar o rio Jordão. Então, a partir de agora, você não vai mais morar em tendas. Então, você vai morar em casas, vocês vão ser proprietários. Vocês não precisam mais levantar acampamento, sair de acampamento. Então, não precisa mais da nuvem e nem precisa mais da coluna. Vocês agora serão guiados pela arca do concerto. Por que, irmão Alexandre? Claro que você não vai responder. Porque ele está dizendo: você agora vai ser guiado pela arca do concerto. Tá? Primeiro, a arca do concerto representava a presença de Deus. Aí você vai dizer: é uma joia, carisma? Sim, era feito de ouro, tinha aquela tampa com querubim, tudo. Mas o que era que continha a arca do concerto? 3 coisas estavam ali, tá? Uma era as tábuas da lei. E essas tábuas da lei, para mim e para você, representa a palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tá certo? Então, o caminho a ser seguido está na palavra. Segundo, ela continha a vara de Arão. A vara de Arão representa o sacerdócio, representa a chamada, representa a proteção de Deus, tá certo? O Salmo 23 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam, tá certo? Então, quando eu estou no deserto, mesmo que o Senhor me guie por águas tranquilas, sim, mas o Salmo 46 diz que as águas muitas vezes rugem e se perturbam, mas ele está: não importa, a tua vara e o teu cajado me consolam. E essa vara e o cajado nada mais é do que uma coisa só. A mesma vara é o cajado? Como assim? É que o pastor, ele tem a vara para
os predadores, e ele tem o cajado para puxar as ovelhas quando elas estão se desviando. O cajado é como se fosse uma interrogação. De um lado é cajado, do outro lado é ponta para os predadores. Por isso que o Salmo 91 diz: as tuas asas para mim me aquecem, mas ela também é escudo e é broquel. Ou seja, estando dentro, eu estou acasalado, eu estou aquecido e protegido. Mas para os predadores, por fora, ela é escudo e é broquel. Então, o que me faz guiar nessa minha nova vida é a arca, que representa a palavra, o chamado, o sacerdócio, a proteção de Deus. Mas, acima de tudo, também tinha uma representação do maná que Deus mandava todos os dias. E aquilo lá nos diz que Jesus Cristo é o nosso pão vivo que desceu do céu. É Ele que me alimenta espiritualmente. É Ele que sacia a minha sede. É Ele que sacia a minha fome espiritual. E é Ele que vai me guiar. Então, a partir de hoje, tá certo? A arca do concerto aponta para o caminho que eu devo seguir na minha mente e no meu coração. Não preciso mais de uma nuvem, mas eu tenho o Espírito Santo que mora dentro de mim. A Bíblia diz que Ele fez um novo concerto, tá? A arca do concerto, tá? A Bíblia diz que lá em Jeremias diz: olha, vai chegar um dia em que eu farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que eu fiz com seus pais, que eu tirei lá do Egito. Porque eles invalidaram o meu concerto. Apesar de eu ter sido fiel, de ter casado com eles, mas eles invalidaram. Eles foram infiéis comigo. Mas agora, com esse novo concerto, eu escreverei a minha lei no seu interior, não mais em tábuas. No seu interior. E tem mais. Eu falei que a alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel. Mas com esse novo concerto, eu digo uma coisa: eu perdoarei os seus pecados e não me lembrarei mais deles. Já pensou, irmãos? Que coisa bonita, tá? E então, assim, quando ele fala com essa nova travessia, a partir de agora, eu saio do deserto e entro no Jordão para atravessar, para chegar na terra prometida. Quem vai me guiar não é mais a nuvem e nem a coluna, mas agora é a arca do concerto que está no meu e no seu coração. Tudo bem? Quando ele chega no ponto 3, aí ele fala assim: a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Ainda no tópico 2, ele fala que a gente tinha que ter uma distância de 2.000 côvados, que equivale a aproximadamente 1 quilômetro. O rio era longo para atravessar, tá? Mas ele estava dizendo: vocês mantenham uma distância, fiquem de olho, não fiquem muito para trás, nem adiante muito, todos iguais, na mesma distância, viu? Eu sei que você sabe tocar muito bem, mas isso não quer dizer que você vai estar mais perto do que eu, não. Tá certo? Nós somos iguais, tá? Porque tem muita gente que quer passar demais. Tem outros que vão pular, tem outros que já querem passar na frente. Satanás ou derruba ou faz o crente tropeçar. Quando ele derruba, ele tenta derrubar para trás. Quando ele não consegue, ele coloca uma pedra para o camarada ir para frente. Tropeçar, o cara cai para frente. Às vezes tem gente que quer passar na frente de Jesus Cristo. Quer fazer o que ele não mandou fazer e dizer o que ele não mandou dizer, tá certo? E está querendo glórias para si mesmo. E às vezes está está sendo um tropeço na vida das pessoas e está sendo tropeçado pela palavra. Então, mantenha uma distância segura
tá? Deixa ele na frente. Jesus disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e passe na minha frente. Não. E siga-me. Porque se você não sabe o caminho, vá atrás de quem conhece o caminho. Só que Jesus Cristo, ele não conhece o caminho, ele é o caminho. Amém? Eu estou indo bem aí? Os likes aí estão? Senão a gente para. Muito bem. Aí, no ponto 3, assim, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Quando nós estamos nos preparando, nós vamos tomar providências para a viagem. Tá certo? E nesses preparativos, teve uma providência que era mais importante. Por quê? Pensem comigo. O povo viveu 40 anos, eles respiravam Moisés. Eles falavam Moisés o tempo todo, qualquer confusão que houvesse, qualquer alguma coisa, alguma situação, mas porque Moisés falou, porque Moisés consultou a Deus, porque Moisés assim, porque Moisés assim. De repente, Deus chega para Josué e diz: Josué, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui, face to face aqui, um papozinho bem bacana aqui, nós dois. Olha, o povo conhece Moisés e conhece Arão, e ele conhece também. Mas o líder espiritual é Moisés. Só que Moisés agora já é morto. A partir de agora, você vai pegar o chapéu que eu tinha dado para Moisés, para levar esse povo, você vai colocar na sua cabeça. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, assim como eu falei com Moisés, agora eu falo com você também. Tá bom? Então, você agora é o líder desse negócio aqui. Só que não teve uma eleição, irmãos. Não teve um plebiscito para dizer que era Josué que ia comandar. Foi Deus que falou. Você que está me ouvindo, não se preocupe. Se Deus, eu estou profetizando, viu? Se Deus lhe chamou, pode chover canivete. No momento certo, Deus vai colocar você no lugar. Amém? Aí, Josué reúne os anciãos, e aí Josué conta a história, que a partir de agora ele seria o líder, tá? Aí o povo diz: tudo bem, tudo que você falar, nós vamos obedecer. Tudo que você disser, nós vamos cumprir. Contanto que assim como Deus foi com Moisés, tem que ser com você também. Capítulo 1. Aí, meu amigo, jogou a bronca todinha para Josué. Você tem que ser santo. Se você quiser que Deus fale com a gente, você tem que ter a vida no altar. Eu não, mas você sim. Você não é o pastor da igreja? Você tem que orar 24 horas por dia. Eu não. Você tem que vir no domingo, tem que vir na terça, tem que vir na quinta. Eu não. Foi isso que eles quiseram dizer para Josué. A responsabilidade é sua, o problema é seu, o abacaxi é seu. Mas quando chegou no capítulo 3, na hora dos preparativos, Josué disse: todo mundo aqui, vocês querem passar para a terra prometida? Queremos, então muito bem, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aí Josué disse: essa carga eu logo jogo para vocês também. Eu tenho que fazer a minha parte, mas se vocês quiserem ir para o céu, vocês têm que fazer a parte de vocês também. Amém? Então, qual é a providência mais importante que nós temos que ter, eu e vocês? É a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém atravessa o rio Jordão.
sem a qual ninguém entra na terra prometida, sem a qual ninguém verá a Deus. Pronto. Hashtag falei e pronto. Amém? Aí, meu amigo, a santificação é um processo, tá certo? Nós temos que ter consagração, aliança com Deus, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E Isaías diz, quando lá no capítulo 6 de Isaías, os querubins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Pedro, na sua carta, lá a primeira carta de Pedro, disse: olhe, sede santo, assim como o Senhor é santo. Em todo o tempo. Então, qual é a providência principal para que eu atravesse o Rio Jordão e eu chegue na Canaã celeste? Sem a santificação, nem eu, nem você, nobody, never, necas de Pitibiriba vai chegar no céu. Ainda posso continuar? Porque o negócio está... Que a gente tem que... né? Agora, os guerreiros precisavam se santificar. E quando eu e você, nós estamos em consagração, vocês já notaram uma coisa? Eu e minha esposa, a gente tem tido experiências. Minha esposa linda e maravilhosa está ali, né? Nós estamos tendo experiências nessa pandemia, sabe, Alexandre? Incríveis. Nós resgatamos uma coisa que a gente fazia, mas não era diariamente. Vez por outra a gente dava uma relaxada. Mas nós aprendemos a fazer o nosso culto e as nossas consagrações. Se a gente não faz de manhã, não tem horário não. Se não faz de manhã, faz de noite, mas fazemos, tá certo? E isso tem facilitado. Não é, Deus não dá a glória dele para ninguém, tá certo? Mas Deus se agrada dessas coisas, de você se consagrar, de você se santificar. E Deus, através disso, ele vai removendo os obstáculos e nós vamos vencendo. Então, você quer vencer, meu irmão? A luta é grande? Vamos começar, faça a consagração. Minha esposa tem feito consagração de 20 dias, de 30 dias, tá? É consagração direto. E Deus tem abençoado e revelado, tem falado, tem movido, tem removido, tem retirado os ruídos, tá? Era tanta coisa, tudo que foi coisa ruim, Deus está tirando. Por quê? E é a gente? Não, é simplesmente só fazer o dever de casa, que qualquer um pode fazer. Irmão, eu não sou bom de oração, começa a orar devagarinho. Irmão, não leu muito, começa a ler. Não tem que ser um bam, não. Você tem que fazer a sua parte. Entre no seu quarto, cante um hino, faça as suas consagrações, vive em santificação e os obstáculos vão sendo removidos e nós vamos vencendo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Então, pense, nessa lição tem o pense, né? Vale a pena viver uma vida com alto padrão de santidade? Sim. Vale sim. Ninguém perde nada em viver em santificação, tá? E lá em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, né? Tempo de viver, tempo de morrer, tempo para tudo. Mas tem uma coisa que ele não fala. Existe tempo de orar e tempo de parar de orar. Não encontrei isso não. Porque se ele fizesse isso, lá na frente, no Novo Testamento, Paulo não podia chegar a dizer, orai sem cessar. Ia ficar em conflito a Bíblia. Certo? Então, vamos orar, né? Eu estou no carro com a esposa, a gente fala com o doméstico no carro. Eu digo, agora eu vou fechar os olhos. Ela disse, não feche não, você está dirigindo. Se não puder fechar os olhos, não fecha. Tá? Mas ora, né? E faz a sua parte. Amém?
Muito bem. As dificuldades no caminho da bênção. Primeiro, quando eu e você estava indo para o inferno, a Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, não é isso? E a nossa rota de colisão batia no inferno. O inferno é descer. E descer existe facilidades. Quem está descendo não cansa. Você pula do 10º andar. Se você pular do 10º andar, descendo você não faz esforço nenhum, você chega muito rápido. O problema não é na hora que você está descendo. O problema é quando chega lá embaixo. Só que quando o crente aceita Jesus Cristo, ele para de descer e começa a subir. E para subir, aí tem um obstáculo, irmãos. Às vezes o carro é 1.0 e a ladeira é grande. Às vezes a gente cansa. Às vezes tem um problema de um pneu no carro, a gente para um pouquinho, conserta, mas continua no caminho. Tem um prego. Então, para ir para o céu, tem dificuldades. Eu conheço pessoas que dizem, rapaz, não sei porquê. Quando eu não era crente, eu não passava por isso tudo. Mas agora que eu aceitei Jesus Cristo, é tanta luta. Eu digo, claro, claro. Quando você estava no mundo, Jesus Cristo não era seu inimigo, não. Agora que você aceitou Jesus Cristo, o seu inimigo quer lhe matar. Tá? Jesus Cristo lhe amava você estando no mundo. Então aqui agora, no caminho para ir para o céu, você vai encontrar dificuldades, aflições, lutas. Tá? A Bíblia diz que a nossa luta é alguém querendo que você não chegue. Meu adversário é aquele que não quer que você chegue no caminho. Você vai encontrar. Então ele fala assim, as dificuldades no caminho da bênção. E o ponto 1 do segundo tópico é assim, a prova. Ele fala, a prova qual é a prova? É o Jordão transbordando. Eu quero chegar do outro lado, mas tem uma dificuldade. É o Jordão que está transbordando. A geração da saída do Egito tinha um grande obstáculo, o Mar Vermelho na frente. Quando o pessoal saiu, tinha uma prova também, tá? Atrás, Faraó com gosto de gás, e dos lados, montes que não dava para o camarada fugir, porque senão eles dispersavam e morriam, era presa fácil. Então, para frente, dificuldade. Atrás, alguém querendo matar. Dos lados, não dava. Tá certo? A geração que saiu há 40 anos atrás, a prova era grande. E sabe qual era a prova? O Mar Vermelho. Era um obstáculo natural. Nem foi Satanás, nem foi o homem que colocou. Mas é aí que Jesus aparece. E Moisés diz, Senhor, e agora? Tu tiraste esse povo. Moisés, por que clamas a mim? Tá? E o que é que eu faço? Diga esse povo que marche, rapaz. Marchar para onde? Vai, entra no Mar Vermelho aí, cara. Aí quando Moisés e Arão entraram ali no Mar Vermelho, aí Deus fez o quê? Fez uma separação das águas assim, abriu um caminho. Que coisa bonita. E aí ele passou. Aí agora, 40 anos depois, lá temos nós de novo. Qual é o obstáculo? É o Rio Jordão transbordando. A prova. Quem foi que colocou o Rio Jordão transbordando? Foi o homem ou foi o inimigo? Nenhum e nem outro. Então, Deus vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa que fez com o Mar Vermelho. E Deus tem padrão de milagre? Deus não tem padrão de milagre. Ele resolve o meu problema de um jeito e resolve o seu problema de outro jeito. E às vezes o meu problema é igual ao seu. Deus chegou para um cego. O cego disse, o que você quer? Quero ver. Ele disse, então, vou dar uma cuspidinha aqui, fazer uma melequinha, tá? Mete no olho, tu vai lá e se lava lá. Vai lá no tanque de Siloé e se lava lá.
Aí pronto, se lavou, ele viu. Aí daqui a pouco chega outro cego. Aí os discípulos ficaram tudo pensando, lá vai de novo cuspir no chão, fazer a melequinha, jogar no olho, tudo. Aí disse, o que você quer fazer? Ele disse, eu quero ver. Ele disse, veja. Os dois eram cegos. Um ele cuspiu e o outro ele mandou ver. Simples assim. Então, Deus resolveu, dividindo o mar vermelho, abrir um caminho. O outro, Deus disse, aqui vai ser diferente. Eu vou lá numa cidade, antes de chegar, vou fazer uma represa, tá? E quando os sacerdotes que levarem a arca pisar lá, já está tudo sequinho. Pronto, represou, aí as águas foram diminuindo. Deus desviou o caminho das águas, represou as águas, pronto. Deus não tem padrão. Agora, o mais importante é que eu e você tem que ter fé. Isso. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Eu espero passar o Rio Jordão. Mas é a prova que eu não estou vendo. E Deus está dizendo, vá lá e atravesse. E aí ele diz, como vou atravessar? Eu não falei que para você atravessar, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Só existe fé se ela for gerada pela palavra. E a palavra diz, atravesse. É mais ou menos assim. Você vai passar em uma ponte que ela está, cai e não cai. Você tem medo de passar. Porque pode ser que na hora que você vai passar, ela caia. Não é isso? Mas se uma voz de Deus disser, quando você passar, hoje essa ponte não cai. Hoje essa ponte não cai. Então, não quero saber se ela está por um fio balançando. O Senhor disse que ela não vai cair e não vai cair. Atravesse o mar, porque o Senhor disse para Josué, hoje é o dia marcante e você vai atravessar e nada vai acontecer. As águas vão diminuir, mas Deus vai fazer você atravessar. Ele muda tempos e muda estação, mas você vai atravessar. O importante é que eu e você só se aproxime do Senhor com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A prova era essa, tá certo? O Jordão transbordando. Mas, no tópico 2 tem a bênção. Meu amigo, você só quer bênção, não quer prova? Pelo amor de Deus. A prova vem, mas Deus está trabalhando. Você está na prova, mas deixa eu falar uma coisa sobre prova também. Duas coisas que é importante sobre a prova. Número 1, quando Deus lhe prova, não é para Deus lhe conhecer. Porque Deus conhece até a ponta do cabelo. Quantos cabelos você tem na cabeça? Se Deus está lhe provando, é para você saber quem é você. Porque até então você não sabe quem é você. Por exemplo, para que serve uma prova? Domingo você vai fazer a prova para o concurso X. Aí vou tirar de letra. Aí você não estudou. Aí quando chegar lá, só questão que você nunca viu na vida. Vai passar? Não. Mas quando você fizer o novo concurso, o que é que você vai fazer? Você vai estudar, porque agora você está se conhecendo. Deus está lhe dando uma oportunidade de você saber quem você é. Essa era a prova. Porque para Deus abrir Mar Vermelho, Rio Jordão, para Deus isso não é nada. Mas você tinha que passar por essa prova. Aí ele fala, a bênção, o tempo da ceifa. Que coisa linda. Às vezes, Alexandre e Deise, vocês estão no deserto e as coisas estão meio que desfavoráveis. E você diz, é prova, mas não foi eu que provoquei essa prova. Mas as coisas estão acontecendo e Deus está lá o tempo todo. Mas enquanto você está vendo a prova, Deus já está preparando a bênção. Por que Ele mandou vocês atravessar na época da cheia? Por que Deus não podia mandar quando o rio estivesse seco? Porque o primeiro mês é o mês do amadurecimento dos grãos.
da ceifa, porque vocês estavam comendo lá no deserto, era aquele maná o tempo todo, com gosto de coentro, tá certo? E era o tempo todo. Mas quando vocês chegarem lá, o Senhor diz: prepara uma mesa perante mim e na presença dos meus inimigos. O Senhor já estava preparando o banquete. O problema do rio transbordando era porque era a época do amadurecimento das sementes. Mas quando você atravessar, você será recebido com um banquete especial feito por Deus. Eu fico imaginando quando nós chegarmos no céu, porque é diz que o que os olhos não viu e o coração não sentiu é o que está preparado para mim e para você lá no céu. E Paulo, aliás, o escritor aos Romanos, ele diz assim, Paulo, capítulo 8, versículo 18, diz: porque eu estou certo, tenho certeza, que as aflições do presente momento que eu estou passando não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Amém? Então, temos a prova, mas se é de Deus, nós temos a bênção, que é o tempo da ceifa. Eu nem sei como é que funciona quando a gente dá um gritinho assim, se fica meio lá no... Tudo bem? Então, nunca se esqueça, eu e você, meu irmão, que quando eu estou passando pela prova, mais um detalhe da prova, eu tenho que falar, é que tem prova que é Deus que está na frente, está na agenda e está no propósito de Deus, mas tem prova que é eu que provoco. Aí quando não está na agenda de Deus, não está no calendário de Deus, o que eu provoquei vai gerar consequências. Mas quando eu e você, nós somos provados por Deus, tá? Lá na frente, Deus tem algo melhor e valioso para mim e para você já preparado. Amém? Então, muito cuidado quando a gente tiver... você fica dizendo que eu não presto. Eu digo que você não canta bem, eu estou arrumando uma confusão. Foi Deus? Não. Entendeu? Então, assim, eu provoquei isso aí. Mas quando eu estou lhe perseguindo sem causa, pode esperar, porque Deus tem uma coisa melhor para você. Tá certo? Mas não fica também forçando a barra não, porque de repente tu está levando pancada por causa dos seus próprios atos. Pedro diz: ninguém seja vituperado por roubar alguma coisa, por se meter na vida dos outros, por ter um nariz chato. Mas se você é vituperado pelo amor de Cristo, aí a Bíblia diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está lá no céu. É simples assim, é a palavra. Não tem que mexer, não tem que fazer nada, não tem arrumadinho nenhum não. É a palavra, simples. Complicado somos nós, mas a palavra é simples. Deus não trabalha com complicação, trabalha com simplicidade, assim como ele era simples, né? Então precisamos entender que quando estamos passando isso, Deus tem poder, tá certo? Estamos dentro da vontade de Deus e, com certeza, lá na frente, Deus está nos forjando para a gente ter algo da parte dele. Amém? Aqui tem o ponto 3, que é do tópico 2, o milagre da travessia do Jordão, né? Então, a gente já falou que tanto o Mar Vermelho se abrindo, quanto também o Jordão se abrindo e o sacerdote passando, é um milagre de Deus. Então Deus, você não está sozinho, e nunca se esqueça, por mais que a situação esteja complicada, que você olhe para frente e vê o mar transbordando, as águas,
Aí a Bíblia diz, olha, ainda que os rios tentarem lhe submergir, não é isso? As chamas não arderão em ti. Então, não se preocupe, porque você serve a um Deus que não é um Deus de madeira, tá certo? Mas é um Deus de milagres e é um Deus que resolve o meu e o seu problema. E Deus faz milagres sim, tá? Faz milagres. Ele pega o que está lá embaixo, coloca lá em cima. Ele abre gaveta. Aquilo que está enferrujando, tá? Estava precisando de uma assinatura de um juiz. Deus faz o juiz. Deus incomoda um juiz de noite. Deus faz tudo. Ele muda tempos, muda estação. Ele faz, e não se explica. Milagre, obrigado. Milagre, o que é milagre? A definição para milagre é uma ação sobrenatural interferindo o curso das coisas naturais. Por exemplo, você está com câncer. É terminal. O naturalmente é morrer. Não é isso? Mas Deus pode fazer uma ação sobrenatural em cima do curso natural e mudar a situação. Amém? O que era terminal, o que era ponto, passou a ser uma vírgula. Deus tira o ponto da tua vida e coloca uma vírgula. Aleluia. Amém? Amém. É assim que funciona. É simples demais, não é? Isso aqui é igual a, como diz um colega meu, empurrar bebo na ladeira. É simples demais. Agora, no tópico 3, o meu tempo está acabando? Só uma palhinha assim. No tópico 3, irmãos, Deus, Ele não gosta de ingratidão. Tá certo? Deus, às vezes, ele faz contabilidade. Deus tem contabilidade, ele tem contabilidade na cabeça. Deus criou a contabilidade. E ele fez uma conta do ativo com passivo e não bateu. Quem é contador aqui? Então ele disse, espera aí, a conta não está batendo não, o ativo não está batendo com o passivo. O que é isso? Não foram 10 os curados da lepra? Era para vir quantos? 10. Mas só veio 1. Está errado, não está não? Não foi levantado um memorial, não vieram os 10 escolher. É ingratidão. Aí o que é que Deus faz? Assim, tópico 3. Um evento para não esquecer. Está vendo? Evento para não esquecer. O que foi que Deus fez? Aí aqui começa assim, memorial de Deus. Memorial de Deus. Aí no segundo tópico tem memorial de Josué. Como assim, memorial de Deus, memorial de Josué? É porque Deus disse, olha, fale para os sacerdotes, tá? Que eles fiquem lá no meio, parados no meio do rio lá, tá? E diga, deixa o povo passar. Quando o povo passar, você vai escolher um varão de cada tribo, vai mandar eles virem onde estava o sacerdote parado, naquele leito lá, e vai pegar 10 pedras, cada um vai pegar uma pedra, representando o quê? As 12 tribos de Judá, que atravessaram. E quando chegarem lá em Gilgal, vocês vão colocar um memorial, porque haverá as novas gerações. Vocês estão passando, mas daqui a 40, 50, 60 anos, vai ter rapazes que não passaram por isso, já nasceram na terra prometida. E aí eles vão ver aquela pedra lá, e alguém vai questionar, por que essas pedras estão aqui? Essas pedras são pedras de água, de rio, por que estão aqui amontoadas? É para se lembrar que um dia Deus fez o impossível funcionar para vocês. Deus fez o povo sair lá do deserto, atravessar o Rio Jordão e conquistar essas terras. Faça a narrativa. Mostre para eles quando for questionado. Só que às vezes, Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz o que Deus quer e às vezes a gente faz outra. E Deus reprova. Mas Josué, ele fez uma coisa que Deus não mandou ele fazer. Ele fez por iniciativa própria, que foi o memorial de Josué. Aí disse, sabe uma coisa? Deus precisa ser lembrado por todos.
Entendam que Deus é Deus. Que se Ele tirou um camarada lá das drogas, que Ele fez isso, que Ele fez milagre, Ele precisa que todos conheçam. Levante um memorial. Mas Josué disse: mas eu tenho um memorial particular, pessoal. Porque no meio desse povo todo, Deus me escolheu. Deus disse que ia ser comigo. Deus disse que não me deixaria. Deus disse que não me desampararia. Que eu ia lutar com aquele gigante lá. E eu não ia perecer. Deus disse que eu seria vitorioso. Deus disse que todo lugar que pisasse a planta do meu pé, Ele me daria. Então, por causa disso, eu também levanto, de coração contrito, um memorial pessoal. E onde é que eu coloco esse memorial? Eu vou colocar lá onde estava o sacerdote mesmo. Quando todo mundo sair, as águas vão voltar ao normal. Ninguém vai ver esse meu memorial particular. Às vezes, sabe, irmãos, a tua bênção, parece que para mim, ela é pequenininha. Sabe, tipo assim, irmãos, Deus me deu, domingo me deu 2 colheres de arroz. 2 colheres de arroz, para mim. Mas de repente você estava sem colher de arroz há muito tempo. Está entendendo? Que para mim isso é pequeno, mas para tu era grande. As águas vão cobrir. Eu não vou ver o teu memorial, mas Deus está vendo o teu memorial. Amém? Por isso que o salmista diz: olhe, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então agora é uma coisa pessoal. Cadê o seu culto? Cadê o seu memorial? O culto, quando Deus lhe deu aquela bênção, irmão Genilson, quando Deus lhe deu a bênção, você fez o culto de ações de graça, você contou o testemunho para engrandecer, você ganhou a bênção, mas você enriqueceu a fé dos irmãos. Cadê você para contar a sua bênção? Cadê o seu memorial que você colocou na sua casa? Ninguém está vendo, mas Deus precisa ver esse memorial. Amém? E no final ele fala: para que esse propósito? Qual o propósito de memoriais? Dessas pedras erguidas, tá? Aí eu coloquei aqui, estou terminando, memorial de Deus. Propósito. Tá certo, vocês dois são crentes, mas e a geração de vocês? Precisam saber que vocês são crentes. Precisam saber o que Deus fez com vocês. Tá certo? Então, para que serve o memorial? Para gerações futuras. Tá? Porque se você for lá no livro de Juízes, diz: aquela geração, tá certo? Não se lembra mais, que estão lá no Juízes, lá não se lembra mais do que Deus fez. Porque os seus pais não ensinaram. Mas os memoriais servem para que as gerações futuras tenham conhecimento. Foram erguidas, os memoriais devem ser erguidos para a glória de Deus. Deus usa pessoas? Usa. Nós nos alegramos por eles? Sim, eu me alegro por Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles vieram, tudo, mas eles não vão resolver o meu problema. A glória não é para eles. Deus já deu o galardão, está dando. Mas eu não vou ter o memorial de um homem, porque a honra e a glória é para o Senhor. Aí eu vejo memoriais de santos A, B e C, como se eles resolvessem o problema. Mas os memoriais servem para a glória de Deus e nunca para a glória do homem. Tá? E por último, para que os povos da terra tenham conhecimento da mão do Senhor. Memorial serve para isso. Quem abriu o Mar Vermelho foi? Quem fez o povo atravessar o Rio Jordão foi?
Quem me livrou do lamaçal do pecado foi Deus. Tudo que acontece comigo foi Deus. A honra e a glória é para Deus. E como sempre, eu nunca digo que estou terminando.